Minha nora me bateu e me deu 30 dias para sair de casa. Então eu dei a ela 12 horas e ela se arrependeu na mesma hora. Meu nome é Clara Albuquerque, eu tenho 68 anos. Durante toda a minha vida, acreditei que dor maior que enterrar meu marido eu jamais sentiria. Mas a verdade é que a vida sempre encontra formas mais profundas, mais cruéis e mais silenciosas de nos ferir. E por algum motivo, que ainda tento compreender, essas feridas costumam vir de dentro da própria família. Eu nunca imaginei que um dia eu diria isso, mas foi minha nora quem me ensinou a sentir medo dentro da minha própria casa. Foi ela quem me fez duvidar do valor que eu sempre tive como mulher, como mãe e como avó. Foi ela quem me fez enxergar o quanto podemos ser cegas quando colocamos amor demais em pessoas que não sabem sequer reconhecer humanidade nos outros. E posso lhe garantir, nada, absolutamente nada, me preparou para o dia em que a mão dela encostou no meu rosto com violência. Esse dia voltou para a minha memória como uma cena de tempestade, com raios silenciosos que se repetem mesmo anos depois. Eu consigo sentir a mesma ardência, o mesmo calor súbito, a mesma sensação de que o mundo ao meu redor desabou e, acima de tudo, o mesmo choque profundo de perceber que aquela mulher que eu ajudei, que eu acolhi, que eu apoiei tantas vezes, teve coragem de levantar a mão contra mim. Tudo começou pela manhã, quando eu preparava o café do meu neto. O cheiro do pão assando preenchia a cozinha, mistura com o aroma doce do achocolatado que ele tanto gostava. Naquele momento, a casa ainda parecia minha, ainda tinha o meu toque, a minha essência, a minha paz. Miguel descia as escadas sempre com paz. Os apressados, os cabelos bagunçados e aquele sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente. Ele era a única luz verdadeira que restava desde que perdi meu marido. Mas naquele dia ele não apareceu. Em vez disso, ouvi passos fortes no corredor e a voz de Sofia, minha nora, cortando o ar como lâmina. Clara, precisamos conversar agora. Parei imediatamente. Nunca gostei do tom dela quando usava. E, se agora, sempre vinha acompanhado de exigências, cobranças, arrogância. Sofia tinha essa maneira de falar comigo como se estivesse dando ordens a uma funcionária e por respeito ao meu filho. Eu sempre respirei fundo e ignorei. Engoli o orgulho. Incontáveis vezes me calei mais do que deveria, mas naquela manhã algo no ar estava diferente, algo pesado, tóxico, como se a casa avisasse que algo terrível estava prestes a acontecer. Segurei a xícara com firmeza e virei de frente para ela. Sofia estava com os braços cruzados, os olhos apertados, o rosto tenso. Ela sempre teve um olhar duro, mas naquele instante havia algo a mais, algo que eu jamais tinha visto, desprezo declarado. O que foi, Sofia? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela respirou fundo e ergueu o queixo, como quem se prepara para derrubar alguém. Eu decidi que você não vai mais morar aqui. Meu coração parou por um segundo. Meu rosto esquentou. Meus dedos congelaram ao redor da xícara. Como assim? Consegui dizer, sentindo a garganta fechar. Você ouviu? Você tem 30 dias para sair. Eu preciso da casa. Preciso de espaço. Não quero mais você aqui. Foram palavras ditas com calma, mas cada uma delas rasgou meu peito como faca. Eu que cuidei daquela casa por 40 anos. Eu que abri o lar para ela quando ela nem sequer era noiva do meu filho. Eu que sempre fui a primeira a acordar e a última a dormir. Eu mandada embora da minha própria história. Mas antes que eu conseguisse responder, Sofia se aproximou e o que veio a seguir me marcou para sempre. Ela ergueu a M e me bateu. O estalo ecoou pela cozinha. O choque fez meu corpo inteiro estremecer. A xícara caiu da minha mão e se quebrou no chão, espalhando café como sangue. Naquele instante, tudo mudou. A minha casa encolheu ao meu redor. A imagem dela turvou sob a luz da manhã e uma ardência quente subiu pelo meu rosto. Mas a dor física não era nada comparada à dor. Encarei-a sem acreditar. Erre no que acabara de acontecer. Você perdeu o juízo, Sofia? Perguntei com um fio de voz. Meu peito batia como tambor. Não, Clara, eu apenas cansei de você e não quero que Miguel cresça achando que você manda aqui,
Aquela frase arrancou meu ar. Porque ele sempre achou que eu mandava ali. Claro que não. Miguel me amava. E amor, para Sofia, era uma ameaça. O ressentimento dela em não era novo, mas a violência era, antes que eu pudesse reagir. Meu filho entrou na cozinha. Ele viu a cena, viu minha mão no rosto, viu a xícara quebrada, viu a frieza de Sofia, mas não fez nada. Clara, o que aconteceu? Perguntou ele sem olhar nos meus olhos. Eu queria gritar, queria dizer a verdade, queria apontar cada injustiça, mas minhas palavras não saíram. Sofia respondeu por mim, sei, com aquela suavidade falsa que sempre me irritou. Sua mãe derrubou a xícara e depois veio para cima de mim. Meu filho acreditou ou fingiu que acreditou para não enfrentar a esposa. Vi o medo dele, vi a covardia dele e naquele instante perdi-os dois. Mas o pior não tinha chegado. Sofia se virou novamente para mim e disse, 30 dias e eu quero tudo resolvido até lá. O que? Ela não sabia. O que ninguém esperava era o que eu responderia. Olhei nos olhos dela com a força que só uma mulher velha, ferida e renascida pode ter. 30 dias? Não, Sofia. O sorriso dela cresceu, achando que eu iria implorar, mas eu continuei. Você tem 12 horas. O silêncio tomou conta da cozinha. Sofia empalideceu. Meu filho arregalou os olhos e, pela primeira vez em anos, eu senti algo dentro de mim despertar. Não era ódio, não era vingança, era poder. O poder que só surge quando alguém tenta te destruir e você finalmente lembra quem você é. Sofia deu um passo atrás, surpresa. Como é que é? Perguntou, tentando recuperar o controle. Eu me aproximei dela, desta vez sem medo. 12 horas. E você vai entender muito rápido que nunca deveria ter levantado a mão para mim. Ela riu, mas o riso estava quebrado. Você não pode fazer nada, velha. Ah, Sofia, se você soubesse o que eu tenho guardado. Meu filho tentou intervir. Mãe, por favor. Mas eu o cortei com um gesto firme. Não fale comigo agora, Daniel. Ele congelou. Ali, naquele momento, a guerra começou e Sofia não fazia ideia de que já tinha perdido. O silêncio que dominou a cozinha depois das minhas palavras parecia quase vivo, respirando entre nós. Eu conseguia ouvir a pulsação dentro dos meus ouvidos, sentir o sangue quente percorrendo minhas veias como se tivesse acabado de acordar de um coma profundo. Por anos eu me curvei, me calei, aceitei injustiças veladas, pequenas humilhações e engoli a arrogância de Sofia em nome de a paz familiar. Mas naquele instante exato em que ela ousou tocar meu rosto com violência, algo dentro de mim despertou de forma definitiva. Sofia ficou parada à minha frente, sem saber como reagir, acostumada a vencer no grito, a manipular no olhar, a vencer disputas domésticas com teatralidade e chantagem. Ela nunca imaginou que o revidaria. Ela sempre me subestimou, sempre me viu como uma velha, cansada, dependente, grata por qualquer migalha de presença em uma casa que já não me pertencia. Mas agora, em menos de um minuto, eu tinha virado o tabuleiro inteiro. 12 horas. Eu tinha dito 12 horas. E nos olhos dela eu vi o medo começar a nascer. Você não tem esse direito, Clara, ela repetiu, tentando recuperar o controle da voz. Você não manda aqui. Ui, essa casa é do Daniel. Olhei para o meu filho. Os olhos dele brilhavam, confusos, frágeis, pequenos. Ele parecia um menino novamente, perdido entre duas forças que ele não compreendia e, ao mesmo tempo, não tinha coragem de enfrentar. Meu filho, disse eu, firme. Você sabe muito bem que esta casa não é sua. Seu nome está na escritura porque você pediu, mas quem pagou cada tijolo, a reforma, cada centímetro desta casa frio e seu pai. O rosto dele empalideceu. Sofia se virou lentamente para ele. É verdade isso? Ela perguntou com a voz mais fria ainda. Ele hesitou e naquele instante de hesitação eu soube. Ele lembrava do sacrifício do pai, lembrava dos anos em que eu trabalhei dobrado para manter tudo. Lembrava de ter assinado os papéis sem sequer ler. Confia no Noemi. Sim, é verdade, disse ele com a voz baixa. A casa é dela.
Sofia levou a mão à cabeça. Ela não estava preparada para essa resposta. Ela sempre acreditou que tinha ganho. Não só meu filho, mas a minha casa, a minha autoridade, o meu espaço. Então você não tem direito de me mandar embora. Ela continuou tentando encontrar uma saída. Eu sou esposa do seu filho. Você não tem direito de me bater. Respondi me aproximando dela. Não tem direito de me humilhar. Não tem direito de tratar meu neto como escudo emocional. Não tem direito de manipular esta casa. Sofre. E abriu a boca, mas minha voz a cortou como faca. E agora não tem mais direito de ficar aqui. Aquelas palavras explodiram dentro da cozinha como fogos silenciosos. E pela primeira vez vi algo, o que raramente se via em Sofia, a perda total do controle. Ela se aproximou de mim, o rosto tenso, os olhos estreitos. Você acha mesmo que vai me expulsar daqui? Ela cuspiu. Vó, acha que consegue? Eu tenho amigos, eu tenho advogados, eu tenho provas de que você é instável. Ela gritava agora. O desespero começava a transbordar pelas palavras. E então Miguel apareceu. O pequeno estava parado na porta com seu pijama azul e um olhar que me fez tremer. Ele observava tudo com a inocência que só uma criança tem, mas com a sabedoria silenciosa que algumas almas carregam desde cedo. Ele estava com as mãozinhas tremendo, os olhos cheios de lágrimas silenciosas. Ele viu a xícara quebrada, viu minha mão no rosto, viu Sofia gritando: Miguel, amor, vai para o quarto, disse Sofia, tentando suavizar a voz. A mamãe está resolvendo uma coisa com a vovó. Mas ele não se mexeu. Ele olhava para ela como se estivesse vendo algo que nunca tinha visto antes, algo feio, algo cruel. Quando ele finalmente levantou a mão e apontou para mim, sua voz saiu como um sussurro fraco. Mamãe, por que você machucou a vovó? Sofia congelou. Meu filho levou a mão à boca. Eu senti meu peito se quebrar por dentro. Ela tentou se recompor. Miguel, amor, a mamãe não fez nada. Mas ele recuou um passo, e aquele passo valeu mais do que qualquer agressão física. Não quero ficar com você, mamãe. Sofia perdeu o chão. Foi a primeira vez que vi. Miguel correu para mim e se agarrou às minhas pernas. Eu senti o calor do corpo dele, o cheiro de seu cabelo, o medo em seus pequenos ombros, e naquele abraço eu senti a força que precisava. Chega, Sofia. Ela me olhou como se eu tivesse apagado sua existência. Eu continuei. Você tem 12 horas. Vê a arrumar suas coisas. Quando o relógio marcar meia-noite, você vai sair e vai fazer isso sem cena, sem escândalo, sem expor meu neto ao seu veneno. Se não for por você, faça por ele. Ela riu de nervoso, mas sua voz não encontrou o apoio. Você pensa que é quem? Clara. Eu respirei fundo. Eu sou a dona desta casa, a mãe do homem que você tenta manipular, a avó do menino que você acaba de ferir emocionalmente, e sua mulher que você nunca deveria ter desafiado. Meu filho deu um passo na minha direção. Mãe, não o Daniel. Agora você escuta. Eu te criei para esse. Era um homem, e um homem não vira o rosto quando uma mulher apanha na sua frente. Você não disse nada, não fez nada, mas hoje é ela quem sai, não é? Sofia estava imóvel 12 horas, e cada uma delas vai te ensinar que quem levanta a mão para mim paga um preço que nunca esquece. Ela não era burra, sabia que eu tinha algo guardado, sabia que eu não estava falando no vazio, sabia que 12 horas não eram ameaça, eram sentença. E então, enquanto ela tentava recuperar o ar, eu finalizei. Daqui a 12 horas eu vou te mostrar a pior versão de mim, e você vai se arrepender de cada palavra, de cada gesto, e cada abuso. Eu virei as costas e caminhei com Miguel no colo. E antes de subir as escadas, olhei para trás. Sofia tremia, porque pela primeira vez ela percebeu que ou não estava blefando, e a guerra que ela começou com um tapa estava prestes a virar algo que ela jamais conseguiria controlar. Subi as escadas com Miguel nos braços, enquanto Sofia continuava paralisada na cozinha. Cada degrau parecia carregar o sou de anos, não apenas daquele dia terrível. O corpo do meu neto tremia, e o cheiro de sabonete infantil, misturado ao sal das lágrimas, me atingiu de um jeito que apertou meu coração. Ele sempre foi meu porto seguro, minha luz, meu motivo para continuar respirando em dias difíceis.
Mas agora, enquanto ele escondia o rosto no meu ombro, sente uma certeza atravessar meu pi. Então, como um raio silencioso, eu não poderia jamais permitir que aquela mulher voltasse a feri-lo, nem a mim. Entrei no quarto dele, fechei a porta atrás de nós e o sentei na cama. A luz suave do abajur iluminava seu rostinho machucado pelo choro. Vovó, por que a mamãe fez aquilo? Ele perguntou. A voz era fina, quebrada, como vidro trincado. Passei a mão pelos cabelos dele, tão parecidos com os do meu filho quando pequeno. Porque tem adultos que não sabem controlar a própria raiva. Respondi. Mas você está seguro comigo? Eu prometo. Ele assentiu. Devagar, mesmo sem entender tudo. Crianças são assim. Absorvem a dor dos adultos antes mesmo de compreender sua origem. Depois que ele adormeceu, exausto, soluçando ainda de forma intermitente, sentei na poltrona ao lado da cama e deixei meus pensamentos inundarem meu peito. Eu sabia que aquele tapa não era um impulso isolado, era o resultado de algo que fermentou por anos. Voltei-me mentalmente para o dia em que Sofia entrou em nossas vidas. Eu nunca gostei dela, e isso não era ciúme de sogra, era intuição, aquela sensação silenciosa que avisa desde o pai. Primeiro encontro que assombra onde deveria haver luz, lembro do primeiro jantar em que ela veio aqui como namorada do meu filho. Ainda me recordo do perfume forte demais, das unhas longas batendo na mesa, do olhar que ela me lançou quando meu filho apresentou. Essa é minha mãe, Clara. Ela sorriu, um sorriso polido, metálico, distante, e naquele instante percebi que ela me media-me, minhas roupas, meus cabelos grisalhos, minhas mãos marcadas pelo trabalho, estudava meus pontos fracos, calculava minha utilidade. Durante meses, Sofia se mostrou doce com todos, menos comigo, com os outros, sorria. Comigo, observava, com os outros, elogiava. Comigo, corrigia. Eram pequenas farpas, quase invisíveis para quem não viveu décadas ao lado de pessoas difíceis. Você ainda usa essa panela? Que estranho deixar a toalha assim. Ah, você arruma o armário desse jeito, sempre com um sorriso nos lábios e veneno nos olhos. Aos poucos, meu filho começou a se afastar. Nada brusco, nada evidente, mas eu sentia no tom de voz dele, nos atrasos para o jantar, nas conversas rápidas demais ao telefone. Quando se casaram, Sofia quis morar aqui até conseguirem comprar uma casa. Eu aceitei, embora meu coração gritasse que estava cometendo um erro. E de fato estava. Os primeiros meses foram suportáveis, mas com o tempo as microagressões passaram a ser diárias. Clara, você pode não mexer nas minhas coisas? Clara, não precisa mais preparar jantar. Eu faço. Clara, Miguel não precisa comer isso. Vou preparar outra coisa. Clara, não fale sem com ele. Vai confundir a criança. E quando meu filho chegava, adivinhe, ela colocava uma máscara doce e angelical. Eu não dizia nada, nunca quis criar conflitos. Meu filho parecia feliz, ou talvez enfeitiçado. Eu não queria ser a carga na vida dele. Mas tudo mudou quando Miguel nasceu. A maternidade transformou Sofia em alguém ainda mais controladora. Ela não me deixava segurá-lo por muito tempo, limitava minhas visitas ao berço, reclamava do jeito que eu colocava a fralda, criticava como eu mimava. Você é muito antiga, Clara, deixa que eu cuido. Mas quando precisava sair ou descansar, adivinha quem ela chamava? Eu, a avó disponível, a velha útil, a mulher conveniente para os momentos de exaustão. E ainda assim eu aceitava. Por Miguel, sempre por Miguel. A gota d'água começou meses antes do tapa. Foi quando encontrei meu neto chorando sozinho no quintal, escondido atrás da casinha de brinquedo. O que houve? Amor? Perguntei, ajoelhando ao lado dele. A mamãe disse que eu tenho que parar de gostar tanto de você. Aquela frase doeu mais do que qualquer bofetada física poderia doer. Sofia via minha presença como ameaça e aos poucos tentava substituir minha figura na vida dele. Mas o amor que eu tinha por Miguel não era substituível e isso a incomodava profundamente quando, confrontada de forma gentil, ela me espalha. Eu com frieza, ele precisa aprender limites. Você estraga demais.
Estragar? A avó, aquela conversa ficou presa na minha garganta, mas eu engoli o orgulho, engoli o desconforto, engoli o medo de perder o amor do meu neto. Até que naquela manhã, Sofia finalmente mostrou o monstro que eu sempre soube que existia dentro dela. O tapa foi apenas o estopim aquela vez. Violência foi a máscara caindo, e agora, sozinha na poltrona, observando Miguel dormir, eu entendia algo com absoluta clareza. O que aconteceu na cozinha não foi um acidente, foi o resultado final de anos de abuso emocional silencioso. E pela primeira vez, eu não estava disposta a perdoar, nem a recuar, nem a calar, porque eu sabia algo que Sofia não sabia. O Mamure, R da minha idade, não tem mais medo de perder, tem medo apenas de não proteger quem ama. Quando me levantei da poltrona e olhei pela janela, a noite já caía devagar, tingindo o céu de vermelho. Escuro, era como se o mundo anunciasse que algo grande estava prestes a acontecer. E eu sabia, as 12 horas que dei a Sofia não foram um impulso emocional, foram uma declaração de guerra. E a guerra dela não era contra uma velha frágil, era contra Clara Albuquerque. Uma mulher que já perdeu tudo uma vez e, por isso mesmo, não tem nada a temer. A escuridão avançava pela casa como uma N. Évoa lenta, ocupando cada canto, cada fresta, cada memória que antes parecia tranquila. A noite tem esse talento cruel de arrancar de nós as verdades que tentamos esconder durante o dia. Ela expõe, acentua, amplifica. E naquela noite tudo dentro de mim vibrava com uma certeza. Clara, Sofia não teria coragem de aceitar as 12 horas em silêncio. A casa estava quieta, quieta demais. Não o silêncio natural de fim de tarde, mas um silêncio carregado, pesado, com cheiro de tempestade. Eu sentia no ar a energia tensa que antecede brigas grandes, decisões irreversíveis, quedas profundas. Desci as escadas devagar para não acordar Miguel. A cada passo, meu coração batia mais forte. Meu corpo estava alerta, como o de uma fêmea protegendo o seu filhote. Quando cheguei no corredor, ouvi sussurros vindos da sala. Voz de Sofia, voz do meu filho. Fiquei parada com a mão no corrimão, ouvindo sem respirar. Sofia falava rápido, com aquele tom venenoso que ela usava quando queria manipular alguém. Você, N, não pode deixar sua mãe fazer isso. Daniel, ela não pode me expulsar. Você sabe disso. Meu filho respondeu, mas a voz estava baixa demais para eu entender as palavras. Ainda assim, percebi algo. Ele estava nervoso. O Sofia continuou. Se ela fica, eu saio. E se eu sair, você vai se virar sozinho com Miguel. Você sabe que não consegue. Você sabe que precisa de mim. Aquela frase fez meu estômago revirar. Não pelo conteúdo, mas pela crueldade implícita. Ela sabia exatamente onde pressionar. Sabia que meu filho sempre foi emocionalmente frágil, inseguro, dependente de aprovação. Um silêncio. Seguiu. Então Sofia disse algo que me fez tremer. Ela vai pagar. Acha que me humilha? Eu vou mostrar quem manda aqui. Minha respiração travou. Meu filho tentou acalmá-la. Sofia, por favor, ela é minha mãe. E o que ela fez por você depois que cresceu? Sofia atacou. Você ainda vive nas regras dela. Está na hora de escolher quem é mais importante. Sua família nova ou sua família antiga. Meu peito doeu. Ela me chamava de família antiga, como se eu fosse um móvel velho que atrapalhava a decoração. Daniel tentou argumentar, mas Sofia o interrompeu com um sussurro afiado. E ela pensa que vai me tirar daqui, é porque não sabe do que sou capaz. Aquela frase ecoou dentro de mim como um trovão seco. Andei até a porta da sala, mas não entrei. Observei pela fresta. Silenciosa como uma sombra, Sofia gesticulava, os olhos faiscando, os lábios apertados. Esse papo de 12 horas, ridículo. Ela está blefando. Eu conheço o seu medo de desapontá-la. Ela acha que tem poder, mas é só uma velha cansada, uma velha que você sustentou por anos. Meu filho tentou protestar. Eu não sustentei ninguém, mas ela cortou. Não seja ingênuo. Você acha cool. E ela te deixou colocar seu nome na escritura por bondade? Ela sempre planejou isso. Ela quer controlar tudo, inclusive Miguel. Ela te usa. Meu peito se encheu de fogo. Eu
Usar meu próprio filho? Logo eu que dei a vida por ele, que trabalhei até a coluna. Travar, que tirei comida do meu prato para alimentá-lo quando faltava. Sofia continuou: se você não resolver isso, eu vou resolver. E essa velha vai aprender a não se meter na minha vida. Foi nesse momento que meu corpo reagiu instintivamente, bati a porta com força, a sala estremeceu. Sofia e meu filho se viraram ao mesmo tempo. Assustados, chega, Sofia, declarei com a voz mais firme da minha vida. Você já mostrou quem é? Ela arregalou os olhos, mas logo recompôs o rosto, sempre rápida em vestir. A máscara de falsa doçura. Clara, nós só estávamos conversando. Eu a cortei, eu ouvi tudo. Meu filho engoliu seco. Sofia, pela primeira vez naquela noite, pareceu sem palavras, mas não durou muito. Você acha que pode entrar assim? E eu aproximei o rosto dela, até que só alguns centímetros nos separavam. Eu não acho. Eu posso. Ela recuou um pouco. Foi quase imperceptível, mas essa eu vi. Pela primeira vez, ela teve medo de mim. Continuei. Você não me chama mais de velha na minha própria casa. Você não ameaça minha integridade, minha dignidade, muito menos meu lugar na vida do meu neto. Sofia cruzou os braços irritada. Você está blefando. Não pode me expulsar? Eu sorri. Um sorriso frio, calculado, que nem eu sabia que tinha. Sofia, eu te di. E 12 horas e você tem 11 agora. O rosto dela empalideceu lentamente, como um gelo subindo pela pele. Não vou sair daqui, Clara. Vai, porque ao contrário de você, eu sei exatamente o que posso ou fazer e você não faz a menor ideia do que eu tenho guardado. Ela abriu a boca para responder, mas meu filho colocou a mão no ombro dela. Sofia, talvez seja melhor a gente. Ela gritou. Queima a boca, Daniel. Eu congelei. Meu filho também. Sofia continuou. Você não manda em nada. Você me prometeu esta casa. Prometeu que ia tirar ela daqui e agora está do lado dela, de uma velha cá. Vive às custas da gente. Meu filho ficou devastado. As palavras dela perfuraram a alma dele. E naquele instante eu vi nos olhos dele algo que eu não via há anos. Vergonha. Eu me aproximei dele e toquei seu rosto. Meu filho, o que você está fazendo? Com sua vida? Ele chorou em silêncio. Apenas uma lágrima caiu, mas ela carregava anos de submissão emocional. Sofia bufou, virou-se para mim e disse com arrogância: você perdeu, eu fico, você sai. É simples. Eu respirei fundo. Meu corpo inteiro pulsava com uma força que eu não sentia desde a juventude. Então você ainda não entendeu. Eu dei um passo à frente. Eu não sou quem vai sair. Sofia, ela ergueu o queixo. Quem vai me tirar daqui? Eu me aproximei até ficar a poucos centímetros dela. Quem vai te tirar daqui é a própria verdade. Ela inclinou a cabeça confusa. Que verdade? Eu sorri. A que você passou anos escondendo, a que você achou que ninguém jamais descobriria e a que eu encontrei. Hoje Sofia ficou branca como papel, como neve, como alguém que viu seu castelo de mentiras começar a ruir. E foi aí que eu percebi. Ela sabia exatamente do que eu estava falando, porque Sofia escondia algo. Algo grande, algo grave. E ela sabia que, se eu abrisse a boca, as 12 horas não seriam o maior dos problemas dela. E foi nesse instante que minha virada começou. A madrugada avançava devagar, rasgando o silêncio da casa como uma lâmina afiada. Sofia continuava lá embaixo, encarando a própria sombra, tentando fingir que ainda tinha algum controle. Mas eu via nos olhos dela mesmo, à distância, que a máscara estava rachando. Pela primeira vez desde que entrou nesta casa, ela sentia medo, medo verdadeiro, medo de mim. Era estranho sentir isso aos 68 anos, uma vida inteira sendo pacífica, compreensiva, mediadora, e agora, de repente, eu era ameaça. Mas aquilo não era vingança, era instinto, era proteção, era justiça. Enquanto caminhava pelo corredor, sentia a casa diferente, mais leve, mais minha, como se ela celebrasse comigo o fato de eu finalmente me levantar. Voltei ao meu quarto e fechei a porta devagar, mas não consegui dormir. Como poderia? Meu rosto ainda ardia do tapa, meu coração ainda latejava. Com as palavras que ouvi na sala, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina.
Sentei-me na cama e encarei o espelho. Vi uma velha? Não, vi uma mulher. Uma mulher marcada, uma mulher forte, uma mulher que não teria mais medo. A verdade é que, no fundo do meu peito, eu já sabia que um dia seria obrigada a enfrentar Sofia, mas nunca imaginaria que seria daquela forma. Nunca imaginaria que veria meu filho preso entre nós, esmagado pela manipulação dela, e nunca imaginaria que Miguel, meu doce Miguel, iria a mãe mostrar seu pior lado. Enquanto respirava fundo, algo dentro de mim começou a se organizar. Uma memória antiga veio à tona, uma frase do meu marido, dita há muitos anos: Clara, o mal sempre deixa rastros, sempre. E naquele instante a verdade me atingiu. Sofia tinha deixado rastros, muitos, e eu havia visto cada um deles ao longo dos anos. Só não tinha juntado as peças ainda. Foi então que a lembrança mais importante apareceu. Forte como um clarão, eu lembrei da conversa que escutei meses antes. Uma conversa que Sofia teve ao telefone quando acreditava estar sozinha. Eu não queria ouvir, mas ouvi. Preciso disso até o fim do mês. Ele não pode saber. A velha não pode sequer desconfiar. Depois disso, eu consigo tudo o que preciso. A velha, naquele dia, eu senti algo estranho, mas não compreendi o que era. Agora fazia sentido. Sofia estava planejando algo desde muito antes de levantar a mão para mim. Ela estava construindo uma trama silenciosa e águia. A ação daquela manhã não era um surto, era parte de um plano. Eu precisava descobrir qual. Permaneci sentada, respirando fundo, deixando a mente percorrer cada detalhe dos últimos meses. Os documentos que sumiram da gaveta do meu marido. A senha do banco, que foi mudada sem eu pedir. As conversas escondidas. As visitas dela em escritório de advocacia do meu filho, as mensagens apagadas no celular dele, o nervosismo constante, as compras misteriosas, a forma como ela sempre insistia para eu assinar papéis sem ler. E então, como um estalo, lembrei de algo que me fez gelar. 3 dias antes do tapa, enquanto arrumava o quarto de hóspedes, encontrei uma pasta que não deveria estar ali. Uma pasta azul com o nome de meu marido escrito à mão. Abri P. Ora instinto. E Sofia apareceu atrás de mim tão rápido que parecia ter surgido das sombras. Ah, Clara, isso aqui é só papel velho. Deixa que eu resolvo. Jogar coisa velha fora é comigo. Ela arrancou a pasta da minha mão, quase desesperada. E eu, boba, deixei. Agora entendi. Era ali dentro. Ali estava a peça que Sofia tentava esconder de mim. Levantei-me da cama, tomada por uma energia que não vinha de força física, vinha de algo muito mais poderoso. A determinação de uma mulher que não aceita mais ser humilhada. Desci as escadas em silêncio. Sofia estava sentada no sofá, com o rosto nas mãos, respirando rápido. Ela não me viu. Olhei ao redor da sala e meu olhar caiu na mesa lateral, ao lado do sofá. Ali, parcialmente escondida, estava a pasta azul. Meu coração acelerou. Ela tirou o do quarto e trouxe para perto dela. Por quê? O que havia lá dentro? Aproximei-me devagar. Peguei a pasta. O barulho do plástico fez Sofia levantar a cabeça, assustada. Clara, o que você está fazendo? Eu mantive a pasta firme contra o peito. Você acha mesmo que eu não ia encontrar isso? Ela se levantou de um salto e avançou na minha direção. Me devolve agora. Eu ergui a mão livre, ordenando que ela parasse. Se der mais um passo. Sofia, eu chamo a polícia agora mesmo. Ela congelou, mas os olhos dela ardiam com ódio. O que tem aí dentro? Entro. Perguntei com a voz firme. O que você tirou do quarto do meu marido? Ela mordeu o lábio, nervosa. Nada que te interesse. Eu ri. Mas ri daquele jeito que a vida ensina, riso de quem não teme mais. Tudo nesta casa me interessa. Sofia apertou os punhos. Isso não te pertence. Eu a encarei profundamente. Pertence sim. Pertence à minha história. Pertence ao meu marido. Pertence ao meu passado e pertence ao meu direito de saber o que você está tramando. Ela recuou meio passo. Foi rápido, mas eu vi ponto. Abri a pasta com as mãos tremendo. Documentos, notas, certidões antigas, papéis do inventário, extratos bancários.
E então, um envelope amarelo com meu nome escrito à mão, Clara. Meu corpo inteiro tremeu. Sofia tentou arrancá-lo da minha mão, mas eu desviei. E rápida como não era há anos. Pare! Gritei. Ela congelou. Deixe eu ler. Sentei-me no sofá com a pasta no colo, enquanto Sofia me observava com respiração acelerada, como um animal em curral. Ado abriu o envelope. Dentro havia uma carta com a letra do meu marido. Meus olhos se encheram de lágrimas e, antes de ler, eu soube. A verdade que Sofia tanto temia estava ali, nas primeiras linhas daquela carta. Escondia-se a ruína de tudo o que ela planejou e a salvação de tudo que eu estava prestes a reconstruir. Eu comecei a ler e o mundo, mais uma vez, virou de cabeça para baixo. As primeiras palavras da carta tremiam diante dos meus olhos, como se meu marido, mesmo anos depois de morto, ainda sussurrasse cada sílaba diretamente para o meu coração. A letra era dele, firme, bonita, um pouco inclinada para a direita. Uma letra que eu conhecia tão bem quanto conhecia o toque das mãos dele. Minha querida Clara, o impacto daquela frase fez meus olhos arderem. Sofia observava cada movimento meu com o corpo tenso, como uma cobra aguardando o momento de dar o bote. Mas eu ignorei sua presença. Continuei lendo. Eu não sei se estarei aqui quando volto. E encontrar esta carta. A vida tem ritmos que não controlamos e o corpo humano nem sempre acompanha o que o coração deseja. Mas há algo que preciso te revelar para que nunca duvide do seu direito. Meu peito apertou. Sofia deu um passo à frente. O que ele escreveu aí? Perguntou com a voz trêmula. Eu ergui a mão, pedindo silêncio, sem tirar os olhos da carta. Meu marido continuava. Quando decidimos colocar o nome de Daniel na escritura, foi por amor. Amor ao nosso filho e ao que queríamos que ele construísse no futuro. Mas a casa, Clara, a casa sempre foi sua, Sophie. A estremeceu. Eu senti sem precisar olhar. Continuei. Eu deixei registrado em cartório um documento anexado nesta pasta, garantindo que, independente de qualquer assinatura posterior, a posse vital e se deste imóvel a sua, ninguém pode te retirar daqui. Nem Daniel, nem futuras noras, nem ninguém. Minha respiração falhou. O mundo girou ao meu redor. Vitalícia, minha, para sempre. Prote. Gida. Sofia cambaleou para trás. O quê? O que é isso? Murmurou. Mas eu ainda não tinha terminado. Meu marido havia mais a dizer. Se eu não estiver mais aqui, quero que você seja forte. S. Ei que Daniel ainda terá muito a aprender e temo que pessoas se aproveitem da fragilidade dele. Por isso, deixo também outro aviso. Se notar alguém interferindo no nosso patrimônio, procure pelo documento lacrado no fundo desta pasta. Ali está tudo o que você precisa. Meu coração parou. Documento lacrado. No fundo da pasta, Sofia começou a perder a cor. Ela sabia, ela sempre soube. Por isso, quis esconder a pasta. Por isso quis me expulsar. Por isso me bateu naquele dia. Eu ergui o rosto devagar e encontrei o olhar dela. Sofia estava apavorada. Dê isso para mim. Ela ordenou ser um fio de voz. Eu fechei a pasta contra o peito. Você perdeu? Ela correu para a frente e tentou arrancar a pasta das minhas mãos, mas eu levantei a voz com uma força que saiu das entranhas. Encosta em mim de novo e a próxima pessoa que passa fora desta casa é você. Não, em 12 horas, Sofia. Agora, ela congelou. Pela primeira vez, ela sentiu que estava sozinha naquela guerra. Daniel havia descido as escadas, atraído pelos gritos, e nos observava em silêncio. Quando viu a carta na minha mão, ele empalideceu. Mãe, o que é isso? Uma verdade que volta. Ele deveria ter conhecido antes de amarrar sua vida de alguém tão destrutiva. Sofia se virou desesperada para ele. Daniel, não deixa ela ler isso. Ela vai colocar você contra mim. Ela vai inventar coisas. Eu abri a pasta e tirei o fundo falso, exatamente onde meu marido disse que estaria, e ali estava. Um envelope branco lacrado com o selo antigo do escritório do meu marido. Meu corpo inteiro tremeu. Daniel deu um passo à frente. Mãe, o que é isso? Olhei para meu filho, para a criança que eu carreguei nos braços, para o homem que amei mais do que a mim mesma. E naquele momento, percebi que aquela carta não era apenas um aviso,
Era uma missão, uma proteção pós-vida, um escudo contra o mal que tentava se instalar dentro da minha casa. Sofia viu o envelope e começou a chorar, não de tristeza, mas de desespero. O desespero de quem sabe que perdeu o controle. Clara, por favor, não faça isso. Ela implorou. Não abre. Isso é meu. Isso diz respeito a mim. Eu orei. Expirei fundo. Sofia, nada que diz respeito a você, e sim ao que você tentou fazer com o que é meu. Ela desabou no chão, chorando, mas não era choro de arrependimento, era choro de medo. O envelope parecia, apesar em minhas mãos, um peso de justiça, um peso de verdade. Daniel se aproximou lentamente. Mãe, o que a Sofia fez? A pergunta dele cortou o ar. Sofia ergueu o rosto manchado de lágrimas. Daniel, eu posso explicar, mas eu a interrompi. Não. Agora quem explica sou eu. Segurei o envelope com firmeza e antes de abri-lo, olhei diretamente para Sofia, a mulher que me humilhou, que quis me expulsar, que me bateu, que mentiu para meu filho, que tentou arrancar meu lar de mim. Ela sabia que aquele envelope seria sua ruína e naquele instante, pela primeira vez, ela não disse nada, porque já não havia mais o que dizer. Eu rompi o lacre com o dedo e, quando abri, uma verdade tão profunda saiu daquele papel que fez Sofia gritar e fez meu filho desmoronar. Quando rompi o lacre do envelope, sente como se estivesse abrindo não apenas um papel, mas um túmulo. O ar ficou pesado. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da sala. Sofia estava ajoelhada no chão, com as mãos trêmulas, o olhar vidrado no envelope, como se fosse uma arma apontada para ela. Daniel permanecia imóvel, dividido entre medo, culpa e confusão. O silêncio que tomou a sala era quase sagrado, um silêncio que antecede revelações que ninguém consegue ignorar. Abri o envelope devagar, puxei os documentos um a um, e ali diante dos meus olhos estava a verdade que meu marido deixou escondida do mundo. O primeiro papel me fez perder. O ar era um relatório do contador dele, com datas, assinaturas, transferências, depósitos e o nome que aparecia repetidas vezes nas últimas páginas era o de Sofia. Meu coração começou a gritar. Meu marido havia mandado investigar os movimentos financeiros dela. Sofia soltou um gemido fraco. Clara, não, por favor, não mostra isso. Daniel se aproximou confuso. Mãe, o que é isso? Eu respirei fundo. Daniel, você sabe de onde veio o dinheiro que Sofia usou para abrir aquela loja dela? Ele franziu a testa. Ela diz, se quer uma economia dela, que o pai dela deixou ou não. Eu ergui o documento com a mão firme. Os depósitos vieram desta casa. Daniel ficou pálido. Como assim desta casa, mãe? Sofia tentou intervir, mas sua voz saiu fraca. Amor, deixa eu explicar. Eu me virei para ela. Não tem explicação? Sofia, você roubou. Daniel deu um passo para trás, chocado. Roubou? Vi. Errei o papel para ele. Apontei para o número da conta. Essa conta era conjunta, entre seu pai e eu. Mas alguém, algum tempo atrás, começou a retirar quantias pequenas todos os meses. Olhei para Sofia profundamente. Você, sempre você. Ela começou a chorar. Era confusão. Clara, eu era cuidadora das contas. Era muita coisa. Às vezes eu confundia os valores. Se eu não menti. Amanda, eu não menti. Minha voz parecia outra. Não era mais frágil, não era mais contida. Era firme, profunda, antiga. Meu marido sabia exatamente quem você era e por isso mandou investigar. Sofia cambaleou. Daniel olhava para ela, com incredulidade, como se a mulher à sua frente fosse uma completa estranha. Eu continuei. Ele descobriu que, desde que você entrou nesta casa, vinha desviando dinheiro. Pequenas quantias, sempre diste. Retas, sempre aos poucos. Primeiro foram 300, depois 500, depois 800, depois 1.000. Suficiente para não levantar suspeita imediata, mas constante o suficiente para formar uma quantia enorme ao longo dos anos. E então coloquei o documento final. Na frente deles, o extrato consolidado, o total. Daniel levou a mão à boca. Meu Deus! Sofia caiu sentada no chão, soluçando com desespero. Eu li em voz alta, 68 mil reais.
Era isso que você devia. Para nós, Sofia balançava a cabeça, dizendo não com os lábios, mas sua expressão dizia tudo. Ela estava quebrada. Daniel tentou falar. Sofia, isso é verdade? Você roubou da conta da minha família. Ela o encarou com lágrimas escorrendo. Daniel, eu precisava construir algo para mim. Sua mãe, ela sempre me diminuiu, sempre me olhou torto. Eu mereço alguma coisa também. Minha voz ecoou pela sala. Você não roubou porque precisava, Sofia. Você roubou porque acreditou que ninguém jamais descobriria. Você roubou porque achou que eu era burra, inofensiva, descartável. O rosto dela ficou vermelho, uma mistura de raiva e vergonha. Você nunca gostou de mim, Clara? Nunca, desde o começo. E o começo eu vi quem você realmente era. Sofia cerrou os punhos. E o que você vai fazer? Vai me denunciar? Vai contar para a polícia? Isso é entre a gente. Eu me coloquei diante dela, olho no olho. Você não entendeu ainda? Estou te dando 12 horas porque você vai sair desta casa com suas próprias pernas. Se não sair, vai sair algemada. Sofia arregalou os olhos. Daniel também. Sim, Daniel. Continuei. Seu pai deixou tudo documentado e eu guardei as provas, sem saber exatamente do que se tratavam. Hoje entendi e hoje eu sei o que fazer. Daniel desviou o olhar da esposa, destruído. Aquilo quebrou minha alma, ver meu filho desmoronar daquele jeito. Mas era necessário. A verdade liberta, mesmo que doa. Sofia, desesperada, tentou agarrar o braço dele. Amor, eu fiz isso pela gente. Por nós, a loja era para nossa vida melhorar. Mas Daniel a afastou com suavidade e no gesto havia algo que não via há anos. Lucidez. Sofia, você machucou a minha mãe. Você roubou da minha família. Você mentiu para mim por anos. As palavras dele foram como facadas no coração dela. Eu respirei fundo e finalizei. Você tem apenas duas escolhas. A primeira, sair desta casa em silêncio e eu não abro um boletim de ocorrência. A segunda, eu pego este envelope e entrego à polícia agora mesmo. Sofia chorava como uma criança perdida, mas não era inocência, era cálculo quebrado. Então ela perguntou algo que me surpreendeu. Você já sabia disso? Antes de hoje? Eu ergui o envelope. Não, mas você sabia, e essa é a diferença. Sofia fechou os olhos, derrotada. A guerra acabou e ela perdeu, mas a história não, porque enquanto Sofia chorava no chão, Daniel parecia afundar em lágrimas silenciosas, lágrimas que carregavam uma dor muito mais profunda, e quando ele finalmente ergueu o rosto para mim, sua voz saiu como um sussurro quebrado. Mãe, tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Eu fechei o envelope, respirei fundo. Sim, tem. E o que vinha a seguir não passou sobre Sofia, era sobre ele, sobre nosso passado e sobre algo que meu marido nunca teve coragem de revelar em vida. A verdade que viria no próximo capítulo seria grande o suficiente para mudar tudo para sempre. E a casa inteira parecia prender a respiração enquanto Daniel esperava a minha resposta. Ele estava sentado no sofá, com as mãos entrelaçadas, a cabeça baixa, os ombros curvados. Sofia continuava caída no chão, derrotada como uma máscara largada depois de uma peça mal terminada. Mas naquele momento o foco não era mais nela. Era meu filho, o menino que cresceu correndo por aquele corredor. O jovem que sempre buscou a aprovação, o homem que se deixou cegar por uma mulher que manipulava a cada passo seu. Ele ergueu o rosto lentamente, os olhos vermelhos. Mãe, o que mais eu preciso saber? Respirei fundo, sentindo o peso do envelope em minhas mãos. Eu sabia que as próximas palavras poderiam quebrá-lo completamente, mas a verdade, quando chega tarde demais, costuma ser ainda mais necessária. Sente-se direito, Daniel, pedi suavemente. Ele obedeceu. Meu marido havia deixado, além das provas contra Sofia, um documento mais pessoal, mais íntimo e mais devastador, algo que ele nunca teve coragem de contar ao filho em vida. Eu retirei do envelope uma folha dobrada em 3. O papel era mais velho, um pouco amarelado, e a letra dele. E ensino. Pense a primeira linha. Clara, se algum dia eu não estiver mais aqui, conte ao nosso filho
o que ele sempre mereceu saber. Engole seco. Daniel notou. Mãe, você está tremendo. Estou, mas preciso. Continuar a abrir a folha completamente. A letra firme de meu marido. Carregava uma verdade que ele guardou por décadas. Daniel, comecei. Quando você nasceu, houve algo que seu pai escondeu, não por falta de amor, mas por medo de te perder. Ele arregalou os olhos. O quê? Sofia levantou o rosto surpresa. Ela não sabia disso. Por um instante, até esqueceu o próprio desespero e continuei. Meu pai não era seu pai biológico. O silêncio que tomou a sala foi tão profundo que parecia que o ar sumiu. Sofia levou a mão à boca. Daniel ficou branco. Um branco fantasmagórico do tipo que só aparece quando a alma é arrancada do corpo por alguns segundos. Não, mãe, não. Isso deve ser um engano. Eu me senti ao lado dele e segurei sua mão, algo que não fazia desde que ele tinha 11 anos. Filho, seu pai te criou com mais amor do que muitos pais biológicos seriam capazes. Ele te amou incondicionalmente. Ele te defendeu. Ele se orgulhava de você, mas ele tinha medo. Medo de que, se contasse a verdade, você se voltasse contra ele. Os lábios de Daniel tremiam. Quem? Quem é meu pai? Então, fechei os olhos por um segundo doloroso. Era isso que eu temia. Abri novamente o documento, procurando as palavras exatas de meu marido, porque era ele quem precisava. Falar agora, não eu. Seu pai escreveu. O pai biológico de Daniel era um colega de faculdade, um homem irresponsável que abandonou. Claro, ao saber da gravidez, eu a amava desde antes e pedi que ela me deixasse assumir esse filho como meu. Ele nunca soube de nada e assim deveria permanecer. As lágrimas escorreram antes que eu pudesse impedir. Daniel ficou rígido, como se o corpo dele estivesse tentando entender tudo de uma vez. Então, o homem que me criou não sabia se eu aceitaria isso. Não, meu filho, responde acariciando seu rosto. Ele sabia que você o amava, mas não sabia se você seria forte o suficiente para suportar. Sofia, silenciosa, olhava tudo com olhos vazios. E então veio a pergunta mãe. Dolorosa. E esse homem, meu pai biológico, ele está vivo? Fechei a carta. Sim, mas ele não faz parte da sua história. Nunca fez. Ele recusou seu próprio sangue e seu pai, o homem K. Te criou, lutou por você todos os dias da vida. Daniel abaixou, rosto nas mãos. Eu não sei quem eu sou. Eu o abracei apertado, do jeito que abraçava quando ele era pequeno. Você é da Nilo Albuquerque, o filho do homem que te criou. O menino que cresceu nesta casa, o pai do meu neto, o homem que ainda pode recomeçar, longe dessa destruição que você deixou entrar na sua vida. Sofia deu um grito sufocado. Isso não é justo. Não é justo comigo. Você está destruindo tudo. Eu me virei para ela. Sofia, eu não estou destruindo nada. Você destruiu tudo sozinha. Daniel ergueu os olhos lentamente. Pela primeira vez, olhou para Sofia com clareza. Eu só queria uma família, Sofia. Mas você me afastou da minha mãe, me afastou do meu filho, me afasto. Ou de mim mesmo. Ela engatinhou até ele, desesperada. Não, Daniel, não fala assim. Eu te amo. Eu fiz tudo pela gente. Mas ele se levantou, recuando. Você não me ama. Você me usa. E usou a minha mãe também. Ela começou a chorar novamente, mas ninguém correu para abraçá-la dessa vez. Eu respirei fundo e completei. Sofia, você tem agora 8 horas? Ela ergueu o rosto confusa. 8? Sim. Por que você vai sair daqui antes do amanhecer? Sofia se levantou rapidamente, o rosto contorcido. Você está fazendo isso porque me odeia. Eu dei um passo à frente. Não, Sofia, estou fazendo isso porque me amo e amo meu filho e meu neto. E porque você nunca mais vai levantar a mão para mim. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. O castelo dela acabou. A verdade quebrara tudo e o próximo capítulo iria selar completamente o destino dela. O relógio da sala marcava 2:10 da madrugada, quando a casa finalmente se calou. Não um silêncio tranquilo, mas um silêncio tenso, carregado, daqueles que anunciam tempestades que se aproximam. Devagar,
Arrastando o céu junto com elas, Sofia permanecia sentada na pontinha do sofá, as mãos tremendo, o rosto manchado de lágrimas, os dedos entrelaçados tão forte que pareciam querer quebrar. Mas não era arrependimento, era pânico. Daniel estava no canto da sala, paralisado, como se tivesse envelhecido 20 anos em poucas horas. E Miguel dormia no meu quarto, protegido, livre por alguns instantes da tempestade que se formava abaixo dele. A casa parecia respirar, como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse livre do peso oculto que Sofia espalhava em cada canto. Eu organizei os papéis novamente dentro da pasta azul. Cada documento ali era uma prova irrefutável do roubo, da manipulação, da mentira, do descontrole emocional, do plano financeiro escondido e do desrespeito à memória do meu marido. Sofia ergueu os olhos. Eu posso falar? Ela perguntou com a voz quebrada. Pode, respondi-se. Em me aproximar, ela respirou fundo, tentando juntar forças que ela já não possuía. Eu sei que errei, sei que fiz coisas imperdoáveis, mas se você deixar, eu posso melhorar, eu posso provar que não sou esse monstro que você pensa. Eu caminhei até ficar diante dela. Sofia, não existe melhora possível onde não existe verdade. E você passou anos mentindo. Ela engoliu seco. Eu estava com medo de perder tudo. Daniel respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. Sofia, você perdeu tudo porque tentou controlar tudo. Você nunca confiou em mim. Você nunca confiou na minha mãe. Em mim. Não confiou em ninguém. E agora nada do que você fala só. Verdadeiro, ela o encarou desesperada. Você vai embora de mim? Daniel suspirou com a voz mais triste que já ouvi sair da boca dele. Eu não posso continuar vivendo ao lado de alguém que bate na minha mãe, que esconde dinheiro, que rouba, que manipula, que machuca nosso filho, que destrói nossa paz. Sofia explodiu em lágrimas. Mas eu fiz tudo isso porque te amo. Mas a voz dele saiu firme, mais firme do que eu já ouvi ser em anos. Isso não é amor, Sofia, é controle, é possessão, é ego. Ela caiu sobre o sofá, derrotada, soluçando sem ar. Eu respirei fundo e finalizei. Você tem 4 horas. Sofia levantou o rosto devagar. E se eu não for? Ela perguntou com as sobrancelhas arqueadas. Quase desafiando. Eu aproximei meu rosto do dela e falei baixo. De forma cirúrgica? Então eu levo a pasta inteira para a delegacia e você sai daqui escoltada. Sofia tremeu. Tremeu como nunca vi. Tremer. A máscara de superioridade, a prepotência, a arrogância. Tudo caiu por terra. Ela sabia que era o fim. E foi nesse momento que ela finalmente entendeu que nunca teve poder nenhum sobre mim. Eu virei a costas e comecei a caminhar em direção à cozinha. Mas a voz de Sofia me chamou. Clara, você venceu. Parei sem me virar e respondi. Eu não queria vencer. Sofia, eu só queria paz. Preparei café. As mãos ainda tremiam, mas não de medo. Tremiam de alívio, de libertação. Quando entreguei uma xícara para Daniel, ele começou a chorar. Mãe, ou destruir nós a casa e nem percebi. Eu toquei seu rosto com carinho. Você foi manipulado, meu filho. E homens manipulados não enxergam a verdade. Até que ela grita alto demais. Ele abaixou o rosto arrasado. Eu nunca te defendi. Eu ergui seu queixo com a ponta dos dedos. Porque você não sabia que precisava. Ele me abraçou, um abraço apertado, sincero, cheio de arrependimento. E, pela primeira vez em anos, ele disse, eu te amo, mãe. Eu sorri com lágrimas nos olhos. Também te amo, meu filho. Sofia subiu para o quarto e começou a arrumar suas coisas. Eu escutava as gavetas sendo puxadas. Portas batendo devagar, o choro contido. Era como ouvir um animal ferido, mas também como ouvir o fim de um ciclo. A cada movimento dela, a casa parecia ficar mais leve, menos cinza, menos carregada. Mas nossa, enquanto isso, Miguel acordou e desceu, sonolento, com seus pezinhos arrastando pelo corredor. Vovó, a mamãe vai embora? Perguntou. Me ajoelhei diante dele. Ela vai descansar um tempo em outro lugar, meu amor, e você vai ficar bem. Ele me abraçou e disse baixinho, eu só quero que você fique.
Meu coração quase explodiu e naquele instante eu soube. Eu estava fazendo a coisa certa por ele, por mim, pelo meu filho, pela memória do meu marido, pela paz da casa. Sofia desceu as escadas com 2 malas, o rosto destruído. Ninguém falou nada, ninguém a impediu, ninguém a tocou. A porta se abriu, o sol iluminou. Corredor. Ela olhou para trás uma última vez e saiu. A porta se fechou atrás dela com um ruído seco, um ruído que soou como fim de um ciclo, fim de um abuso silencioso, fim de uma guerra emocional, mas também início de reconstrução, de cura, de verdade. E agora, com Sofia fora da casa, o capítulo final pode ser começar. A porta havia se fechado atrás de Sofia, mas o ícone ainda vibrava dentro da casa, como um sininho distante, oscilando entre alívio e luto. A luz da manhã invadia cada canto, revelando um lar que parecia respirar. Era como se, pela primeira vez em anos, a casa deixasse entrar ar puro. Daniel permanecia parado no meio da sala, sem saber se olhava para mim, para as escadas, para a porta ou para o próprio coração que desmoronava dentro do peito. Miguel, ainda meio sonolento, agarrava meu braço com força, buscando em mim o que Sofia nunca conseguiu lhe dar: segurança. Aproximei-me do meu filho, Daniel. Ele levantou a cabeça devagar. Tinha os olhos inchados, a barba por fazer-lhe uma expressão devastada, mas também, e finalmente, sincera. Mãe, ou destrui tudo? Tudo. Toquei suas mãos. Filho, o que destrói uma casa não é a verdade, é o silêncio. Ele engoliu seco. Eu deixei a Sofia me afastar de você, de quem eu era, de mim mesmo. Suspirei fundo. Daniel, todos nós amamos errado alguma vez na vida. Todos nós. Confiamos em quem não devia. A diferença é o que fazemos depois. Ele chorou, mas era um choro limpo, um choro que não carregue. Haver culpa sem esperança carregava libertação. E então veio a pergunta, que eu sabia que um dia ele faria. Mãe, você me perdoa? Levantei seu rosto com as 2 mãos. Eu te perdoo, meu filho. N. Não pelo que fez, mas pelo que decidiu fazer a partir de agora. Ele desabou no meu abraço como um menino. A manhã seguiu calma. Arrumamos a casa juntos e enquanto fazíamos isso, algo acontecia diante dos meus olhos. Meu filho reaprendia a existir, sem Sofia controlando cada gesto. Miguel correu para o quintal, de volta à infância que lhe foi roubada. Daniel e eu conversamos sobre a vida. Sobre as escolhas, sobre a carta de seu pai, sobre a força da verdade. E eu percebi que, finalmente, estávamos reconstruindo algo que Sofia destruiu aos poucos, a família, no início. O da tarde, Daniel tomou uma decisão. Mãe, eu vou procurar ajuda. Eu preciso aprender a ser um homem de verdade para mim, para o Miguel e para honrar o papai. Meu coração se encheu de gratidão. E a Sofia? Perguntei. Ele respirou fundo. Ela vai responder. Na justiça pelo roubo, mas pelo Miguel, eu não quero que ela entre em colapso. Quero um processo limpo, sem ódio. Assenti. O Adão não é esquecimento, é sabedoria para seguir. Ele sorriu com tristeza, mas também com esperança. Mãe, obrigado por não desistir de mim. Eu apertei sua mão. Eu sou mãe, Daniel. Não existe desistir para mim. À noite, preparei o jantar preferido de Miguel. Arroz com cenoura, frango desfiado e batatinha crocante. Ele comeu sorrindo, me abraçando entre garfadas. Vovô, agora a casa é nossa? É, meu amor, agora a casa é nossa. Ele sorriu e apoiou a cabeça no meu ombro. E naquele instante entende a mensagem mais forte de toda essa história. O amor sempre volta para onde é verdade. Sempre depois de colocá-lo para dormir, sentei-me na varanda, com uma xícara de chá. O vento da noite percorria minhas mãos e o seu estrelado parecia um lembrete silencioso de que, mesmo às tempestades longas, o céu sempre reaparece. Fechei os olhos e agradeci ao meu marido, onde quer que estivesse, por ter deixado aquela carta, aquela proteção, aquela luz, e agradeci a vida por ter me dado forças quando eu pensei que já não tinha mais nenhuma. Amanhã começaremos um novo capítulo. Eu, Daniel e Miguel. Uma casa limpa, uma verdade clara, uma paz merecida. Aprendi aos 68 anos a lição mais importante: família não é quem entra pela porta.
É quem permanece quando tudo cai. E finalmente eu me senti inteira outra vez. Obrigada por ter acompanhado esta história até o final. De coração, agradeço por cada minuto que você esteve aqui comigo. Se você gostou desse relato e quer continuar recebendo histórias profundas, emocionantes e cheias de reviravoltas, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando histórias como esta. Obrigada por estar aqui. Obrigada por sentir comigo. Obrigada por não soltar minha mão até o fim. Nos vemos na próxima Riste. Olha.